Fragoso, no pé da Serra de Petrópolis. 159 anos depois, a violência é um problema que preocupa os moradores. O repórter Marcelo Castilho voltou hoje ao local onde 6 jovens foram mortos no ano passado, no episódio que ficou conhecido como a Chacina da Chatuba, para saber como está o sentimento em relação à segurança. Dom Luciano Bergamin ainda acompanha o desenrolar da Chacina da Chatuba. O bispo de Nova Iguaçu lembra que depois da tragédia, onde 6 jovens foram assassinados, apareceram iniciativas contra a violência. Há 10 anos na Baixada Fluminense, constatou o crescimento do tráfico de drogas e que muitos criminosos foram para a região após o início da política de pacificação na capital. Depois que teve todo este esforço, que está tendo todo este esforço na capital para limpar a capital, e então pessoal que não é de boas intenções sai de lá e vai para onde? Muitos vêm para a nossa Baixada, entrando por Belfor Roxo, por Nilópolis, por Mesquita, por Nova Iguaçu e assim por diante. Por 2 vezes, o bispo e integrantes da diocese, como a irmã Yolanda, se encontraram com o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Algumas ações já foram tomadas. Houve uma resposta da Secretaria de Segurança Pública com a instalação lá do subbatalhão lá em Chatuba. Também aqui já começaram os trabalhos para a instalação de um batalhão aqui na estrada de Madureira. E também abriu esse canal de diálogo com o secretário de Segurança, porque achamos que nem o Estado, nem a sociedade civil sozinhos conseguem enfrentar esse problema da violência. No dia 8 de setembro do ano passado, 6 adolescentes com idades entre 16 e 19 anos, moradores de Nilópolis, iam tomar banho de cachoeira no Parque de Jericinó. Os jovens foram capturados por traficantes da favela da Chatuba, vizinha ao parque, e confundidos com integrantes de um grupo rival. Os corpos foram encontrados com marcas de tortura 2 dias depois, às margens da Via Dutra, em Nova Iguaçu, também na Baixada. As famílias das vítimas ainda esperam por justiça. 5 acusados pelo crime estão presos aguardando o julgamento. Outros 9 suspeitos estão foragidos. Todos foram denunciados pelo Ministério Público à Justiça por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, sob tortura e sem possibilitar qualquer tipo de defesa. Nas investigações da polícia, a mesma quadrilha é apontada como responsável por outros 3 assassinatos no mesmo fim de semana. Entre as vítimas, um cadete da Polícia Militar e um pastor evangélico. O combate à violência na Baixada Fluminense tem sido um desafio constante. E os números do Instituto de Segurança Pública não são animadores. De 2008 para 2012, os casos de lesões corporais dolosas subiram de 18 mil para mais de 21 mil. E os casos de estupro mais que triplicaram, de pouco mais de 450 em 2008 para mais de 1.700 em 2012. E para falar sobre a violência na Baixada, a gente convidou o ex-comandante da Polícia Militar do Rio, Coronel Biratan Ângelo, que hoje é coordenador de segurança humana do Viva Rio. Coronel, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Coronel, qual é a maior preocupação hoje na Baixada Fluminense em relação à segurança? Bom, a maior preocupação que tem hoje, daí você vê que houve uma migração de operações policiais para a Baixada, realmente ela acompanha os dados estatísticos, né? Embora, por exemplo, a gente tem percebido que lesão corporal aumenta e estupro aumenta. E os motivos podem não ser tão alarmantes. Por que eu posso dizer que o motivo não pode ser tão alarmante? Especialmente no que tange a estupro, os crimes de violência sexual. Quanto maior a confiabilidade nos processos repressivos, os processos do governo, né, da polícia, investigativos, etc., de apoio, o número de registro tende a aumentar, porque a cifra oculta, ou seja, aquela margem não revelada pela vítima, por inúmeras razões, que é só a vítima sabe as suas razões, medo, às vezes, muitas violências sexuais são praticadas assim no âmbito de pessoas conhecidas, né? Quando é uma pessoa estranha, normalmente... E a mim também a questão de... Não é um crime fácil de você chegar e narrar. Você acha que as pessoas hoje estão denunciando mais, é isso? Isso eu não tenho dúvida, que eles estão denunciando mais, não é só na Baixada, não. Estão fazendo registro também, e procurando a delegacia em todo lugar, em todo lugar onde você tem o melhor atendimento do serviço público, no serviço policial, tanto no investigativo, como na questão de repressão, como na percepção de programas, a tendência é aumentar o número de registro, o que não necessariamente significa que houve um número de casos aumentados, houve aumento no número de casos, pode ser ou não.
Isso merece um estudo. Também acontece com a lesão corporal. Por que a lesão corporal? Porque muitas delas acontecem no ambiente familiar. Muitas estão ligadas também à razão do estupro, etc. Tem uma tendência. Então, há que se analisar não só o número friamente, mas quando você te pega, por exemplo, o número de homicídios, o número de homicídio baixa. Homicídio não é um crime. Explica isso. Por quê? O homicídio não é um crime que você vá ocultar. Pode ser que a polícia não tenha tido acesso, mas não é um crime onde os parentes, as pessoas ligadas à vítima do homicídio, elas vão querer ocultar. Não, elas vão querer registrar. É muito maior o número de registro do que o número de constatação. Por quê? Porque tem situações que não se encontrou o corpo. Então, a baixa do número de homicídio revela uma baixa da violência, revela uma pronta resposta dos instrumentos policiais nesse sentido. Agora, Coronel, eu queria que o senhor comentasse essa operação aí para prender esses acusados de extorquir os comerciantes em Bangu. Inclusive, são 60 policiais. O senhor que está na área de segurança há tanto tempo, Coronel, até quando esse envolvimento de policiais? Olha só, a corrupção é um crime típico do funcionário público. De um lado da população, de outro tipo. Então, como se fala sempre, né, em qualquer margem você encontra essa possibilidade. Agora é um número grande, né, Coronel? São 60 policiais numa só operação que vão ser presos. Quer dizer, e são eles que deveriam guardar o cidadão, né, estão extorquindo. É verdade, 60 policiais. Um policial é um número grande. 60 é um número imenso, comensurável. Muito embora, em relação proporcional ao número de policiais... É praticamente um batalhão, né? Não é praticamente não. Está muito aquém de um batalhão. O número de policiais no Rio de Janeiro hoje ultrapassa a casa dos 60 mil, juntando policiais civis e militares. Ultrapassa essa casa. Então, quando você pega 60, você tem um universo. É diferente de outros setores públicos, onde nós temos escândalos anunciados e o número não chega a 1000 funcionários nessa área. Agora, de qualquer forma, 60 é um número bem significativo, né? É um número significativo. Não deveria ter um policial qualquer envolvido em corrupção. Coronel Bratângelo, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Nada, um abração.